existem diferentes teorias que usam esse termo estilos de aprendizagem. A que é mais comum é aquela que diz que tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas e pessoas que são mais sinestésicas, né, que aprendem mais por meio do movimento. Isso. Bom, esse conceito, ele parece muito coerente, muito verdadeiro, porque se a gente olha para a gente mesmo, a gente se percebe dessa maneira, né? Algumas pessoas gostam de aprender assistindo aula, outras gostam de aprender por meio da leitura, outras aprendem bem ouvindo, né? Então a gente tem essa percepção e isso é uma ideia que se disseminou bastante, junto com a ideia de que o professor precisa adaptar a aula para o aluno, né? Para os diferentes tipos de aluno. Essa adaptação é uma ideia que ela está muito bem alinhada com o design instrucional, né? O design instrucional diz isso para a gente, que a gente vai projetar os nossos cursos de acordo com o perfil dos nossos aprendizes. Mas o que aconteceu? Esse conceito dos estilos de aprendizagem, ele se disseminou demais. Na educação, ele é muito bem aceito, existem até pós-graduações, durante muito tempo se disseminou. E tempos depois vieram críticas, né? E essas críticas, elas vêm muito principalmente de gente que estuda psicologia da aprendizagem e neurocientistas também. Então, as críticas dizem mais ou menos o seguinte, que o conceito dos estilos de aprendizagem, ele não é válido, né? Ou seja, quando você tenta fazer experimentos em que você operacionaliza esse conceito, você não consegue classificar as pessoas de uma maneira que se verifique pelos dados dessa maneira. E é um conceito que tem problemas, porque ele pressupõe uma certa estabilidade no modo como as pessoas aprendem. Então, uma pessoa visual, ela vai tender a ser visual, ela tenderia a ser visual em todos os tipos de aprendizagem e ao longo da vida inteira, né? Da mesma maneira, uma pessoa auditiva, ela tenderia a aprender tudo melhor por meios auditivos, uma pessoa visual tenderia a aprender tudo melhor por meios visuais, e uma pessoa sinestésica, ela tenderia a aprender melhor tudo de uma maneira mais concreta, né, com manipulação. Então, o problema é que as pessoas não têm, na verdade, essa estabilidade, né? É lógico que a gente tem preferências, né? Eu sugiro chamar, em vez de usar o termo estilos de aprendizagem, que pressupõe uma consolidação desse estilo desde a infância, ao longo da toda a vida, chamar de hábitos de aprendizagem ou repertórios de aprendizagem. Então, os críticos da teoria de estilos de aprendizagem, eles dizem o seguinte, na verdade, as pessoas têm um repertório muito amplo de aprendizagem. Então, por exemplo, para aprender a editar vídeo, por exemplo, eu prefiro fazer isso por meio visual, né? Agora, para aprender música, eu vou usar o meio auditivo, né? Se eu quero aprender dança de salão, vai ser uma aprendizagem sinestésica. Então, a forma de aprendizagem, ela está muito vinculada ao tipo de conteúdo que a gente quer aprender. É verdade. Então, música sempre vai ser por um canal auditivo, pintura sempre vai ser por um canal visual, e dança ou artes marciais sempre vai ser mais por um meio mais vinculado a movimentos, né? Então, o tipo de aprendizagem ele é muito importante nisso. Agora, é lógico que as pessoas têm repertórios, né? Por exemplo, eu quando assisti aula no colégio e na faculdade, eu gostava muito de assistir e acompanhar o professor, eu anotava muito mal, né? Então, o meu estilo, ou melhor, o meu hábito de aprendizagem, o meu repertório de aprendizagem era prestar atenção na aula e fazer os conceitos fazerem sentido para mim, né? Eu não anotava as coisas. Então, assim, cada aluno desenvolve um repertório próprio, e a gente tem repertórios próprios para fazer as coisas, né? Para aprender as coisas no dia a dia. Então, e é muito mais complexo. Se vocês olharem todos aqueles fatores que tem no texto sobre análise do perfil dos aprendizes,
vocês vão ver que tem vários fatores que fazem parte desse universo do que se poderia chamar de estilos de aprendizagem, mas, na verdade, são teorias em separado. Por exemplo, um termo importante é o do locus de controle. Né? O locus de controle é a atribuição da responsabilidade que uma pessoa coloca. Então, um aluno que tem um locus de controle interno, ele tem uma certa maturidade. Ele acredita que ele é responsável pelos resultados que ele vai alcançar. Então, se ele tira uma nota baixa, ele pensa que isso aconteceu porque ele não estudou, né? E que se ele estudar, ele é capaz, né? Já um aluno que tem locus de controle externo, ele culpa o professor, ele culpa a matéria, ele culpa o ambiente externo, né? Enfim, e as pessoas são assim, são traços que se desenvolvem. Tem pessoas que assumem mais a responsabilidade pelo que acontece na vida e tem outras que culpam todo o mundo exterior, né? Enfim. Então, o conceito de estilo de aprendizagem ele é bastante questionável e ele é objeto de muitas críticas, tá? Eu sugeriria, então, trabalhar com a ideia de hábitos de aprendizagem e repertórios de aprendizagem, porque isso te dá mais flexibilidade e não te compromete com a afirmação de que existe uma certa estabilidade ao longo do tempo e ao longo de diferentes áreas do conhecimento. Isso eu apenas sugiro não chamar de estilos e sim de repertório, né? Qual é o meu repertório de aprendizagem, quais são as minhas preferências de aprendizagem em cada área, né? Como é que eu gosto de aprender matemática? Como é que eu gosto de aprender a jogar um game? Como é que eu gosto de aprender sobre uma outra pessoa, né? Então, a gente tem repertórios em cada uma dessas áreas, mas acho esse exercício super importante, super valioso, e eu ainda complementaria ele com uma indagação. Quais são os repertórios e quais são os hábitos de aprendizagem que eu ainda não tenho? Então, assim, existe um monte de estratégias de aprendizagem que a gente pode aprender, pode aplicar de diferentes formas, né? E eu acho que dar a conhecer isso ao aluno é muito valioso, porque a gente nem tem ideia, a gente não tem referenciais sobre aprender a aprender, né? Que é justamente isso o que o tal do Josh, do livro, ele faz, né? Ele passa para a gente referenciais e o que eu sei do método dele, eu não li o livro dele, mas eu já vi vídeos com ele, ele decompõe uma determinada área, por exemplo, nessa entrevista que eu assisti, a última com ele estava dizendo que ele estava aprendendo, eu esqueci o nome, mas sabe aquela prancha de surf que tem agora um motorzinho que... Prancha de surf a jato, tá? É um negócio que existe. Então ele estava aprendendo como ser agora campeão de prancha de surf a jato, né? Então a indagação é, como é que se desconstrói a aprendizagem nessa área, né? Primeiro eles observam o que um campeão de surf nessa prancha faz. Ele tem equilíbrio, ele sabe nadar, ele sabe se equilibrar na prancha parada, sabe se equilibrar na prancha em movimento, ele conhece as condições do mar, ele conhece as condições do mar em diferentes praias. Então, tudo isso é uma decomposição daquele conjunto de aprendizagens, né, que faz um campeão nessa área, né? Então, uma vez que ele decompõe isso tudo, ele trabalha cada um desses aspectos, que nada mais é do que o mapeamento dos objetivos de aprendizagem, né? É o que a gente faz no design instrucional e ele usa outros termos para colocar isso no livro. Existe, sim, muita diferença entre as pessoas, mas a gente tem mais ainda semelhanças. Ou seja, o ser humano, de modo geral, nós somos um bicho, nós somos principalmente visuais, né? A gente é muitíssimo pouco olfativo. Talvez, se a gente está estudando gastronomia ou fabricação de perfumes, a gente precisa do olfato. Mas, de modo geral, na maioria dos temas, a gente não usa olfato para quase nada, né?
Já um cachorro, ele vive uma vida olfativa, né? O mundo, o universo dele é muito mais olfativo que a gente. Então, a gente é muito visual, a gente também é bastante auditivo, a gente é muito pouco olfativo, e na questão corporal, depende do tema, né? Se a gente está aprendendo dança ou artes marciais, a gente tem a questão do corpo. Agora, em relação à prática, também todo mundo, a prática não é exatamente a mesma coisa que a sinestesia, né? A prática corporal. A prática é a aplicação. Então, assim, todo mundo aprende melhor pela prática. Quando a gente a gente tem um domínio conceitual e a gente chega na prática, todo mundo também aprende melhor pela prática, né? E, enfim, porque a prática ela envolve uma série, ela integra todos os sentidos e ela defronta a gente com a realidade, né? É diferente eu ler uma teoria e eu aplicar essa teoria. Quando eu aplico a teoria, eu me defronto com a realidade. E a realidade, ela me dá um feedback, né? Ou seja, aquilo funcionou ou não funcionou, e aí isso levanta uma dúvida. Se não funcionou, por que não funcionou? Então, a gente volta a ter a indagação. Então, tem uma série de processos que eles são semelhantes para todo mundo, né? Aquela questão, eu aprendo melhor quando eu explico. Também. Mas para você explicar, você precisa entender primeiro. O que acontece é que quando a gente aprende e a gente se torna capaz de explicar, a gente necessariamente teve que integrar muita coisa, a gente está revendo muita coisa, a gente está se defrontando com a realidade, porque o outro ele coloca dúvidas para a gente, né, ou ele coloca críticas para a gente, então isso força a gente a verificar se nosso conhecimento realmente tem boas bases, né? Então, todo mundo aprende melhor quando passa pelo estágio da prática e quando passa pelo estágio de explicar para os outros também. Mas isso sim é semelhante para todo mundo, né? Não tem ninguém que vai aprender menos se for para a prática. Isso não existe. Agora, o estudo teórico e a leitura, ela tem vantagens também, porque ela é rápida, ela é prática, né? E para a prática exige mais tempo, né? E oferece mais riscos também, né? E o estudo teórico, embora ele exija menos esforço, ele é mais fácil. Mas, enfim, isso tudo são parte da conversa aí sobre estilos de aprendizagem, repertórios, semelhanças e diferenças, né? É um tema bem interessante e polêmico, né, em alguns pontos.